prévio requerimento administrativo. O INSS ele é o responsável pela apreciação dos requerimentos administrativos de concessão ou revisão de prestações do regime geral da Previdência Social. A apreciação desses requerimentos ela é uma função típica do INSS. O INSS deve processar e julgar os requerimentos administrativos de concessão e revisão. Então, entende-se que cabe ao INSS analisar esses pedidos antes de ser ajuizada uma ação judicial. No entanto, na prática, isso muitas vezes não acontece. Na prática, muitas vezes, é feito um requerimento administrativo diretamente ao judiciário, sem levar a questão ao conhecimento do INSS, sem que o INSS tenha oportunidade de processar administrativamente o requerimento. A gente sabe que existe, em matéria constitucional, o livre acesso à justiça. E esse livre acesso à justiça ele não pode sofrer embaraços, isso conforme dispõe o artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, que vai dizer que a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça de direito. Mas, por outro lado, a gente tem esse hábito de requerer diretamente ao judiciário sem a realização de requerimento administrativo e isso gera consequências graves, para o segurado, para o INSS e também para o judiciário. Lógico, por o segurado, de repente, se fizesse o requerimento administrativo, já resolveria administrativamente o problema dele de uma forma muito mais rápida, muito mais célere. Para o INSS, eventualmente, ele tem que pagar honorários, sucumbência de um processo judicial. E para o judiciário, o grande problema é o acúmulo de serviço. Então, a falta de ingresso na via administrativa, ela vai transferir para o judiciário o exercício de uma função que, na realidade, não é dele, não compete ao judiciário realizar essa apreciação de um requerimento administrativo que não foi apreciado pelo INSS. Aí, diante dessa situação, o que acontece? Começou-se a entender que o interesse de agir somente iria surgir quando o requerimento administrativo ele fosse indeferido ou então, em caso de omissão do INSS, quando não profere decisão deferindo ou indeferindo o requerimento. Então, dependeria do requerimento administrativo indeferido ou então dependeria, para que haja interesse de agir, a omissão do INSS. O INSS não profere decisão deferindo ou indeferindo esse requerimento. Só que, lógico, não se pode exigir aí do segurado que ele esgote as vias administrativas, ou seja, realizar o requerimento administrativo, pedir para o INSS o benefício, não significa que se deve esperar o esgotamento de todas as vias administrativas, ou seja, não é necessário interpor todos os recursos cabíveis para somente depois disso ajuizar a ação judicial, porque até se fosse exigido dessa maneira, aí sim a gente esbarraria naquela garantia constitucional de acesso à justiça. E aí, para solucionar essa situação, costuma-se seguir o artigo 41A, parágrafo 5º da Lei 8.213. Esse artigo ele vai fixar o prazo de até 45 dias após a data da apresentação da documentação necessária para que a autoridade administrativa efetue o pagamento da primeira renda mensal do benefício. Ou seja, o legislador ele estabeleceu um prazo para ser esse pedido apreciado e realizado o pagamento da primeira renda mensal desse benefício. E aí o legislador ele procurou, com essa norma, colocar fim à demora na decisão dos processos administrativos previdenciários. E aí como é que se pode equacionar essa situação? Se durante esse referido prazo aí de 45 dias o requerimento ele foi indeferido ou ele não for apreciado,
aí vai surgir o interesse de agir do segurado ou do beneficiário para o ajuizamento da ação. Então, é como se fosse dado um prazo de 45 dias e dentro desse prazo, o requerimento ele tem que ser indeferido ou, se ele não for indeferido, ele não é apreciado dentro do prazo de 45 dias. E aí, então, vai surgir o interesse de agir pro segurado. Sobre esse assunto, existem muitos entendimentos, muitos posicionamentos, e vale aqui a gente citar enunciados do FONAGEF. O FONAGEF é um fórum onde vai se discutir assuntos relacionados aos juizados especiais federais. E nós temos aí o enunciado 77, que ele vai dizer o seguinte: o ajuizamento da ação de concessão de benefício da Seguridade Social reclama prévio requerimento administrativo. O enunciado 78. O ajuizamento da ação revisional de benefício da Seguridade Social que não envolva matéria de fato dispensa o prévio requerimento administrativo, salvo quando houver ato oficial da Previdência reconhecendo administrativamente o direito postulado. Enunciado 79. A comprovação de denúncia da negativa de protocolo de pedido de concessão de benefício feita perante a ouvidoria da Previdência Social supre a exigência de comprovação de prévio requerimento administrativo nas ações de benefícios da Seguridade Social. E aí, por fim, enunciado 80, em juizados itinerantes, pode ser flexibilizada a exigência de prévio requerimento administrativo, consideradas as peculiaridades da região. E essa matéria, da necessidade do requerimento administrativo, também foi analisada pelo STF. E aí a gente tem o recurso extraordinário 631.240, e nesse recurso foi reconhecida a repercussão geral e foi decidido que o prévio requerimento administrativo ele deve ser formulado para que se configure o interesse de agir para a propositura da ação. Nesse caso específico, vale a gente ainda finalmente notar que o STF ele determinou a intimação da parte autora para dar entrada no pedido administrativo em 30 dias, sob pena de extinção. Então, mesmo conforme o entendimento do STF, né, a gente tem que o prévio requerimento administrativo, ele necessita ser, sim, formulado para que haja interesse de agir para a propositura da ação previdenciária.